Graça e paz, queridos, vos seja multiplicada. Livro do Romanos, capítulo de número 10, verso 17. De sorte que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que fé é essa, que não é abstrata? Uma fé que ela é ativada. Uma fé que agora ela começa a gerar-se dentro do homem quando ele ouve a palavra de Deus. Eu trago comigo uma ideia acerca desse texto, que quando éramos pecadores ainda em trevas, pecadores ainda escravizados pelo poder e a força do pecado, predominava sobre nós a sentença de morte. Mas, ao ouvirmos a palavra de Deus, que o próprio Cristo, ele descreve no capítulo 8 de João, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que esta verdade que Cristo estava ali pregando, anunciando, certamente impediria esse novo nascimento de alguém que estava em trevas, agora nasce na luz, com uma expectativa que agora não está mais sentenciado à morte, mas a um dom gratuito da vida eterna, chamado salvação. O que nós entendemos é que esta verdade que liberta um homem do pecado, das trevas, de sob o domínio do pecado, esta verdade é a palavra de Deus. E subsentende que o próprio Cristo está dizendo que esta verdade, dentro de um entendimento espiritual, ela não vai impedir você de pecar, mas que você, a partir do momento, quando ouve a palavra, abre-se seus olhos, e esta palavra produz em você uma fé suficiente, uma fé condicionada a uma palavra poderosa chamada salvação. E nós entendemos que todo cristão, quando ouve esta palavra e passa agora a confessar Jesus Cristo como Filho de Deus e como o único suficiente Salvador, Romanos capítulo 10, verso 9, a saber, se com tua boca confessares e com o coração creres, serás salvo. Se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer também que Deus o ressuscitou, você será salvo. A palavra confessar no grego é homologeo. Confessar é acreditar no sacrifício. Confessar é dizer, eu faço parte agora daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esta fé nos dá acesso, nos dá níveis para com Deus. Porque outrora, como criatura, éramos apenas filhos da desobediência. Éramos das trevas, passamos para a luz. E essa fé nos condiciona a ter um acesso chamado adoção. Os 3 níveis que a fé leva o cristão a ter diante agora da palavra ouvida, fé gerada e agora passa a ser da luz. E nós entendemos que esta fé produz em nós, que éramos criatura, que agora acreditamos, que agora confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Esta fé está gerando em nós um acesso chamado adoção. O livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. A Escritura diz assim, ele veio para os seus. Quem são os seus? Judeus. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles
que crê no seu Filho Jesus Cristo deu poder para serem chamados filho de Deus. Nós entendemos dentro do contexto bíblico e teológico, a adoção é para aqueles que crer. Só são adotados por esse Espírito, a qual o próprio apóstolo Paulo diz, ao qual clamamos Abba Pai, são aqueles que crer. Aqueles que creem em Jesus são adotados agora como filhos de Deus, ou como filhos da luz, adotados, resgatados, redimidos e perdoados. Esse acesso, chamado adoção, nos garante o acesso à salvação por meio do sangue de Jesus, o Cristo. A primeira epístola de João, no capítulo 1, verso de número 7, diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é andar com seus pecados confessados diante daquele que tem poder para perdoar. Este primeiro nível, este primeiro acesso, chamado adoção, só é adotado agora aquele que crer, aquele que confessa, aquele que segue, aquele que renuncia, aquele que toma a sua cruz e diz: agora não vivo mais em trevas, porque a luz me alcançou. No livro de Romanos, está aqui a Bíblia em minhas mãos, livro do apóstolo Paulo, dado aos irmãos em Roma. Bem interessante que Paulo está dizendo que agora nenhuma condenação há, no capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todo aquele que crer, todo aquele que confessa, já não é mais filho das trevas, sim, filho da luz. E se é filho da luz, é guiado também pelo Espírito de Deus. Se é filho da luz, também é participante dessa promessa chamada vida eterna. Paulo descreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 1, interessante isso aqui, a adoção, também Paulo, ele descreve no capítulo 1 de Efésios, verso de número 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Só é predestinado aquele que está em Cristo. Só está garantida a salvação aquele que foi chamado, ouviu esse chamado da verdade. Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Atendeu o chamado. Romanos 10, 17, ouviu a palavra, gerou fé, confessou Jesus, Romanos 10 e 9, agora ele crê, agora ele confessa, e ele agora está predestinado para a salvação. Agora ele está com a sua salvação garantida, segundo a sua confissão de fé e segundo agora o seu andar, como diz primeira epístola de João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Um leve pensar, somos predestinados? Sim, somente em Cristo. Estamos agora garantido a nossa salvação? Sim, em Cristo. Sem Cristo não há salvação. Paulo dirige uma carta ao irmão Timóteo dizendo que isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João 13,16, Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui no grego é cosmos, é a totalidade, é a humanidade, não importando a raça, não importando a cor. Ele amou o mundo inteiro. Ele amou o mundo de tal forma que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Adoção são para aqueles que crer. Adoção são para aqueles que confessam, descaracterizando
totalmente a ideia calvinista que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a destruição. Deus amou a todos. Deus amou o mundo. Ele não amou eu e não amou o meu irmão. Não, ele amou todos, condicionalmente, incondicionalmente. Esse amor abrangiu todo o mundo. O segundo nível, olha só interessante aqui, o segundo nível que essa fé ela dá a esse acesso ao cristão é que você não é salvo pelas suas obras. Agora eu acreditei em Jesus, agora eu confessei como Salvador, eu devo praticar boas obras para ser salvo? Sim e não. As suas obras lhe darão galardão daquilo que você está fazendo para Deus e para com o próximo. Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa? Salvação. O que é coroa? É o acesso que já está lhe garantido, para que ninguém tome a tua coroa. As boas obras irão glorificar ao Deus Pai, e os homens verão. Esse foi alcançado pelo Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno é o Evangelho da renúncia. Você renuncia àquilo que você tem, que acha que é bom, mas percebe-se: eu não tenho nada, porque estou renunciando para ter algo melhor. E quem é esse algo melhor? Jesus, o Cristo. E a única promessa, ele nos fez a vida eterna. Então esse acesso da adoção nos garantirá ou nos dará o outro acesso, chamado justificação. Adoção para os que creem, justificação para os fiéis. Só é justificado aquele que crer. Só é justificado aquele que permanece em Cristo. João capítulo 15, verso 1. Meu Pai é a videira verdadeira. O meu Pai, eu sou a videira verdadeira, melhor dizendo, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, mas toda vara que dá fruto, ele limpa. A que não dá fruto, ele corta, mas a que dá fruto, ele limpa. A justificação, o perdão dos pecados, essa lavagem da consciência, essa aniquilação da culpa é para aqueles que creem e prosseguem em acreditar, confessar, em andar na luz como ele andou. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5, olha só que interessante, também fala sobre a justificação. É apenas uma ideia, um pensar, não vamos esgotar totalmente esse assunto, mas esse acesso é um dos níveis da fé, da adoção e da justificação. Olha, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. O que é graça? Favor não merecido. Nós merecíamos a destruição, nós merecíamos a sentença de morte, estávamos perdidos, mas Efésios 2:14, esse Jesus Cristo, homem, na sua carne, desfez-se toda inimizade em que havia entre Deus e o homem, quebrou a muralha, ou o muro em que fazia divisão entre Deus e o homem. Ele rompeu, ele quebrou. Agora, a todo aquele que confessar Jesus Cristo como Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, no terceiro dia será salvo. E esse salvo, esse é aquele que crê, que prossegue, que persevera, que caminha, que anda na luz, será justificado. Os seus pecados não agora o atormentarão. Os seus pecados, sua vida passada, o que ele fez, tudo isso ficou para trás. Paulo disse uma carta aos irmãos de Colossos, dizendo aos colossenses: pelo que me esqueço das coisas que atrás ficaram, e olho para frente, ando para frente, corro para frente, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Então entendo que a justificação são para os fiéis. Só é justificado quem é fiel, quem permanece, quem prossegue, quem anda, quem está em movimento. Deus só irá justificar nossos pecados ou justificar a nossa vida quando nós realmente olharmos para nós mesmos e dizer: somente a graça nos dá esse acesso à salvação. Um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a todos cordialmente, dizendo: eu vou entregar a minha vida
eu vou dar a minha vida. Então ele entregou sua vida por nós. Primeiro acesso da fé, adoção, o primeiro nível. Segundo, justificação. Terceiro, ou melhor, primeiro adoção, segundo justificação, terceiro, santificação. Ao passo que você crer, você prossegue, você anda na luz, seus pecados são perdoados, você é justificado por Deus. Uma vez Jesus disse, olha, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava em pé dizendo, Pai, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, mas não sou como este. Mas aquele publicano, aquele pecador, quando entrou no templo, entrou de cabeça baixa, dizendo, olha, Pai, Deus, oh, grande e todo-poderoso Adonai, Shalom, oh, aleluia, essa paz que Deus dá para nós. Ele entrou no grande templo e disse, olha, Pai, sou pecador, eu careço da sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fez uma pergunta, qual desses desceu justificado? Aquele que se autodeclarou santo? Aquele que se autodeclarou perfeito? Não, mas aquele que se humilhou-se a si mesmo. O reino de Deus, a lógica é totalmente diferente. O grande se torna pequeno, para que o pequeno se torne grande. O exaltado é humilhado e o humilhado é exaltado. Amém? Deus abençoe tua vida. A justificação é o terceiro nível, o terceiro acesso para o cristão obter a sua salvação. Seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Meu Deus, estendi demais aqui no vídeo. É apenas um pensar e que Deus abençoe tua vida. Adoção, justificação, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 22. Purificai as vossas almas na obediência à palavra da verdade. Somente em Cristo somos predestinados. Efésios 1:5. E nos predestinou como adoção, como filhos pela adoção, por meio de Jesus Cristo. Justificou a nossa vida. Não precisamos nós justificar a nós mesmos. Ele justifica. Paulo disse aos Romanos, capítulo de número 9, quem tentará acusação contra os escolhidos, se é Deus quem justifica? Deus é quem justifica a minha vida e a sua vida. E a santificação é para todo aquele que deseja alcançar a sua salvação. Adoção, justificação e santificação. Os 3 níveis de acesso que nos garante a salvação. Somente aquele que está em Cristo é nova criatura. Somente aquele que creu, for batizado, será salvo. Deus abençoe tua vida. Nos segue neste canal, Teologia em Foco, e nós vamos sempre crescer na graça e no conhecimento. Que Ele cresça e eu diminua. Abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela está ao alcance de todos. Quanto mais você busca, mais Deus dará para você. Abraço.